Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer os meus cursos e talvez evoluir como escritor, acesse esse link que está aparecendo aqui embaixo e é o primeiro link também logo abaixo do vídeo. Hoje eu vou levantar essa questão e vou fazer aí algumas conjecturas e vou falar um pouco sobre tropo e clichê, né? Que é tentando responder a pergunta, né? É possível escrever uma história original ainda hoje? É uma questão que às vezes acomete as pessoas, né? Às vezes eu vejo pessoas dizendo, não, mas a minha ideia é original. Né? E aí eu fico com algumas pulgas atrás da orelha, né? Elas se multiplicam aqui atrás, inclusive, quando eu vejo esse tipo de afirmação. E as pessoas têm um certo medo, né? E até se justificam também, dizendo que, não, a minha história não é um clichê. E a partir de algumas coisas que a gente vai discutir nesse vídeo, eu vou tentar sugerir alguns caminhos aí para você nas suas histórias. Vamos ver o que você acha aí das minhas teorias, das minhas explicações a respeito desse assunto. Vamos começar diferenciando tropo e clichê. Duas coisas que você precisa ter em mente. Tropo é uma palavra grega, né, como a maioria dos conceitos aí narrativos, e ela é uma figura de linguagem, né, que usa uma coisa para descrever outra, um pensamento ou uma ação. É uma coisa um pouquinho confusa e que levaria mais tempo para explicar. Mas vamos nos ater ao que é redefinido, né, em termos de tropo nos nossos dias. Tropo acabou se tornando algo que aparece com frequência em um determinado tipo de história. É a explicação mais sucinta que eu consigo pensar. Por exemplo, o cientista louco em filmes de terror é um tropo. O velho sábio em histórias de fantasia, ou a velha sábia também, é um tropo. O crime e o detetive em histórias policiais é um tropo. Ou o Era Uma Vez, para você introduzir um conto de fada, também é um tropo. Pode-se até dizer que é meio semelhante ao arquétipo em alguns casos, mas arquétipo é assunto para outro vídeo também. Já o clichê é algo que aparece com tanta frequência nas histórias que acaba perdendo, né, o seu sentido, a carga emocional do seu sentido original. E acaba se tornando algo extremamente banal. Então é algo que é tão repetido que perde força. Por exemplo, a princesa que quer ser salva, né? O clichê que, nossa, já está muito batido. Mas, será que talvez a gente possa dizer que os clichês são maus tropos? Não sei. Mas eu diria que na verdade não. Porque uma história de fantasia ela pode acontecer sem você ter uma princesa a ser salva. É um clichê. Mas ela nunca vai acontecer sem ter nenhum item mágico, nenhuma situação mágica, que é um dos tropos do gênero. Então acabam sendo coisas um pouco diferentes. E toda essa conversa sobre tropo e clichê nos leva a uma frase bem comum, né, quando se fala em histórias originais, às vezes usada até como se fosse uma certa desculpa, né, que é todas as histórias já foram contadas. Você certamente já ouviu essa frase. Eu mesmo já devo ter usado em algum dos vídeos aqui do canal, ou até em mais de um dos vídeos, né? E de fato, né, todos os enredos, todos os tipos de personagens, todas as situações, de alguma forma, mesmo que simbólica, tá? Vamos ser um pouquinho mais abstratos para entender essa frase. Elas já foram usadas, elas já apareceram na ficção. Mas, e agora? Por que continuar escrevendo, então? Por que continuar, né, contando histórias? Já que basta você resumir Macbeth e você vai ter o Rei Leão. Ou basta, né, você olhar para Romeu e Julieta ou para Cinderela e você vai praticamente poder ver todas as histórias de amor, né, histórias de romance, né? Então por que continuar escrevendo? Ou melhor dizendo, né, como é que eu posso fazer uma história que seja em algum nível original, né? A primeira coisa é você tentar não repetir, né, o que já foi escrito, né? E como repetir, aí entra uma questão que é muito importante, né? Que é você ter muitas leituras, né? Você ter uma boa base de leitura. É isso que vai te ajudar a pensar numa forma diferente, numa ótica diferente para aquele tipo de história, né? Porque, por exemplo, né, a gente tem a história do policial que investiga, né? Mas e se tiver, sei lá, e se eu resolver contar a história do ponto de vista do mordomo? Existe até um ditado, a culpa é do mordomo, né? Porque nas histórias clássicas, normalmente o vilão da história, o assassino, era o mordomo, né? E se eu resolver contar a história do ponto de vista do mordomo? Pô, eu já tenho, talvez, um elemento original. Imagino que alguém já tenha feito isso, mas só para citar um exemplo, né? Então, quando você empresta um ponto de vista diferente, até um tipo de personagem que ainda é pouco contemplado na literatura, isso é bem bacana, bem importante se fazer,
você acaba tendo um certo nível de originalidade, um cenário diferente daqueles que a maioria dos livros tem. Então, acaba sendo isso a originalidade que a gente pode colocar nas histórias. E outra questão também a se pensar, né? Quando a gente fala de muitas leituras, né? Para um leitor que já tem muitas leituras, qualquer coisa vai ser um tanto quanto já vi isso, né, sendo feito. Mas para alguém que está começando, tudo é novidade. Né? É por isso que às vezes a gente vê alguns adolescentes muito emocionados, né, dizendo que tal obra é a melhor obra do mundo de todos os tempos. E talvez para você seja, mas talvez seja porque você ainda não leu uma quantidade de obra suficiente para você ter um bom julgamento. E não tem problema você achar que é a melhor obra de todos os tempos quando, né, você ainda talvez esteja começando a sua vida como leitor, faz parte. Né? Às vezes eu acho que eu tenho saudade disso, né, de me sentir muito eufórico com uma obra, né? Porque acaba que com o tempo você vai lendo, você já conhece mais ou menos, né, as coisas, as situações, os personagens, cada vez menos acontece de você se surpreender com uma coisa, né? Mas óbvio, cada pessoa, cada leitor tem o seu histórico, cada pessoa tem a sua personalidade, reage de formas diferentes a diferentes leituras, né? Eu acho que é aí que está um pouco também da riqueza humana. E apesar de se dizer isso tudo que eu já disse nesse vídeo, eu acho que você deve tentar sim escrever histórias originais, né? Fugir de alguns clichês, né? Ou trabalhar esses clichês com uma outra cara, ou às vezes fazer graça com esses clichês, usar os tropos, né? Usar bem os tropos, subverter os tropos, né? Porque que assim, isso é uma coisa que já vem acontecendo, né? Muitas histórias usam a estrutura da história policial para contar um outro tipo de história, né? Então pega um tropo, subverte ele, dá uma nova roupagem para ele, já acaba sendo uma história mais original. E como eu já falei, sempre sem esquecer, né, que você tem uma visão única de mundo e que você precisa transmitir isso na sua ficção, né? Isso vai ser a sua voz na sua ficção. É a percepção que você tem do mundo que ninguém mais tem do mundo. E, gente, é importante fugir, né, de alguns estereótipos, né? Porque a maioria deles são extremamente preconceituosos, né? Preguiçosos também. Eu ia falar uma palavra, saiu outra. Né? Como o oriental que fala flango, né? Poxa, gente, não, né? Esse negócio mega preconceituoso. Então, eu acho que você pode fazer melhor do que isso. E ouvir, né? Ouvir pessoas diferentes, de diferentes nacionalidades, ajuda você a entender um pouco melhor. Porque todo mundo é um pouco preconceituoso. Alguns são, né, de uma forma bem difícil de se lidar. Mas é importante ouvir as outras pessoas, nos colocar no lugar das outras pessoas, porque isso nos traz um crescimento como ser humano. E com esse crescimento também vai ficar mais fácil de você escrever histórias mais originais, histórias mais únicas que só você pode escrever. Então, se você observar alguma dessas coisas que eu comentei, eu acho que você já vai conseguir escrever algo mais original, algo mais seu. E você pode discordar de tudo isso que eu comentei e colocar aqui nos comentários, também dar dicas de coisas que você acha que vão ajudar as pessoas a escrever histórias originais, ou se você acha que não, tudo bem, né? Coloque a sua opinião também. E a gente vai continuar essa discussão nos comentários desse vídeo. Então é isso. Até o próximo.